Uma das raízes de uma equação do segundo grau é igual a menos b mais a raiz de delta sobre 2a. A outra raiz é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Eu vou somar as duas raízes. Eu vou somar x1 com x2. Então, ao somar o x1 com o x2, eu terei x1 mais x2 igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a, mais menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Como os denominadores são iguais, eu posso somar os numeradores. Ao somar os numeradores, eu percebo que raiz de delta vai cortar com menos a raiz de delta. Então eu vou ter menos 2b sobre 2a, eu simplifico esse 2, né? Então eu acabo de concluir que x1 mais x2, ou seja, a soma das raízes é menos b sobre a. Então, a partir de agora, essa será a primeira relação de Girardi, certo? A soma das raízes sempre será menos b sobre a. Vamos agora observar o que acontece quando eu multiplico as raízes. Então, eu vou multiplicar x1 e x2. Ao multiplicar x1 e x2, eu vou fazer aquele famoso chuveirinho, né? Vou fazer menos b vezes menos b vezes menos a raiz de delta. Então eu vou encontrar o seguinte: x1 vezes x2 vai ser b quadrado mais b raiz de delta menos b raiz de delta menos delta, porque raiz de delta multiplicado por menos a raiz de delta é o último elemento de cada um lá em cima, vai ser a raiz de delta ao quadrado, né? Vai simplificar, vai dar o delta, combinado? Feito isso, o que acontece? Sabemos que o delta é b quadrado menos 4ac. Como tem um sinal de menos na frente, então vai ficar menos b quadrado mais 4ac. Simplificando b quadrado com menos b quadrado, b raiz de delta menos b raiz de delta, sobra aqui x1 vezes x2 é 4ac sobre 4a quadrado. Corta esse 4, corta o a com aquele quadradinho, e a gente vai descobrir que a segunda relação de Girardi diz o seguinte: o produto das raízes sempre será c sobre a. Então, eu coloquei uma nuvem amarela aonde interessa para nós nesta aula. Nesta aula, usaremos exatamente esses dois fatos, que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a e x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Eu gostaria que você anotasse essas duas fórmulas, porque nós as usaremos durante toda esta aula, beleza? Primeiro exercício que eu vou propor é resolva as equações usando as relações de Girardi. A primeira equação é x² menos 5x mais 6 igual a zero. A primeira relação de Girardi diz que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Substituindo aí pelos dados do problema, x1 mais x2 então vai ser menos 5 sobre 1. E x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Substituindo então, x1 vezes x2 será igual a 6 sobre 1. Então nós temos que o produto das duas raízes, né, das duas soluções, é 6. Olha a dica que eu vou lhe dar. Toda vez que o exercício pedir para você usar a relação de Girardi, ou toda vez que você desejar usar a relação de Girardi, você vai começar pelo produto. x1 vezes x2 igual a 6. Você vai pegar os divisores de 6. Os divisores de 6 são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Esses são os divisores inteiros de 6. Observe que o primeiro e o último divisor, quando multiplica, dá 6. O segundo e o terceiro também. Observe que o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo divisores, quando são multiplicados, dão 6. Sabe o que significa isso? Que a resposta agora é você observar nessas duas setas qual é aquela que quando soma dá 5. Então observe que x1 mais x2 não é 5? Qual delas que somando dá 5? Você concorda que é o 2 e o 3? O 2 mais o 3 somando dá 5 e multiplicando dá 6. Então qual é a solução dessa equação? x1 igual a 2 e x2 igual a 3. Eu não usei a fórmula de Bhaskara, eu não usei a fatoração, eu usei a relação de Girardi. Beleza? Vou fazer mais 3 exemplos para você fixar bastante essa ideia.
x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Então eu vou pegar a soma é menos b sobre a soma será menos 6 sobre 1, o produto é c sobre a, o produto será então igual a 8 sobre 1. Eu tenho que o produto é 8, os divisores de 8 são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4 e mais ou menos 8. Faço a setinha mostrando para você que o primeiro com o último multiplicando dá 8 e o do meio, né, os dois do meio multiplicando, dão 8. Agora eu pego a soma. A soma tem que ser 6. Qual deles que terá soma 6? Só pode ser o 2 e o 4. Combinado? Então, 2 mais 4, 6. 2 vezes 4, 8. x² mais 5x mais 4 igual a zero. Atenção para este exercício. x1 mais x2 igual a menos b sobre a. x1 mais x2, então, é menos 5 sobre 1. E x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Então, o produto é 4. Se o produto é 4, eu vou pegar os divisores de 4, que são mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. Então, observe que só tem duas possibilidades. Ou será o 1 com o 4, ou será o 2 com ele mesmo, né? Porque 2 vezes 2 é 4. Como eu quero que a soma seja menos 5, e aí eu chamo a atenção porque a soma é negativa, então já que eu quero que a soma seja negativa e o produto seja positivo, significa que os dois têm que ter o mesmo sinal. Então a solução será menos 1 e menos 4, porque observe que quando eu multiplico eles, dá positivo, e quando eu somo, dá menos 5, que é o que eu desejo no exercício. E o último desta tela, x² mais 3x menos 10 igual a zero, a soma é menos b sobre a, então a soma é menos 3 sobre 1, e o produto é c sobre a. O produto, então, é menos 10 sobre 1. Se o produto é menos 10, eu vou pegar os divisores de menos 10, que são os mesmos divisores de 10, tá? Então vai ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 5 e mais ou menos 10. Eu pego o primeiro e o último e os dois do meio. E quero descobrir aqueles que a soma dá menos 3. Eu quero que tenha soma menos 3. Observe que só pode ser o 2 e o menos 5. Porque quando eu multiplico o 2 e o menos 5, dá menos 10. E quando eu somo o 2 e o menos 5, dá menos 3. Bom, determine o valor de m na equação para que a soma das raízes seja 3/4. A soma das raízes eu sei que é menos b sobre a. Então eu tenho que identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c para que eu possa usar naquela relação de Girardi. x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Substituindo, então, x1 mais x2 é igual a menos m menos 2 sobre 4. Sabemos que x1 mais x2, o enunciado do problema, diz que é 3/4. Então eu vou substituir. 3 sobre 4 é igual a menos m menos 2 sobre 4. Esse menos e esse menos aí, eu posso simplificar, e esse 4 também. Então eu terei que 3 é igual a m menos 2, passando esse menos 2 para o lado direito, m igual a 5. Então o valor de m nesta equação, para que a soma das raízes seja 3/4, é o valor m igual a 5. Determine o valor de p na equação x² menos 11x mais p menos 1 igual a zero, para que o produto das raízes seja 2/3. Então aí está a equação, o a é 6, o b é menos 11 e o c é p menos 1. Ele quer o produto. Então se ele quer o produto, x1 vezes x2 tem que ser igual a c sobre a. Substituindo, x1 vezes x2 então tem que ser igual a p menos 1 sobre 6. Mas o enunciado diz pra gente que o produto é 2/3. Então 2/3 é igual a p menos 1 sobre 6. Simplificando o 3 e o 6, eu encontrarei 1 e 2, eu dividi ambos por 3. Multiplicando o cruzado, eu terei p menos 1 igual a 4, p igual a 5. Determine o valor de p na equação x² menos 8x mais 2p igual a zero, para que uma das raízes seja o triplo da outra. Bom, vamos lá. Esta é a nossa equação. O a vale 1, o b vale menos 8 e o c vale 2p. Como ele quer que uma raiz seja o triplo da outra, eu escrevo que x1 é igual a 3x2. Perfeito? Agora vem a grande dica no exercício. Observe que o a é um número. O b é menos 8, é um número. O c possui um parâmetro p. Então, eu vou usar o a e o b, porque são todos números.
Mas observe que o A e o B estão juntos na fórmula de Girardi da soma, que diz assim, x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Então, se x1 mais x2 é menos b sobre a, eu posso substituir. O x1 é 3x2. 3x2 mais x2 vai dar 8, porque menos 8 sobre 1 é 8. Então, eu tenho que 4x2 igual a 8, x2 igual a 2. Olha, se x2 é igual a 2, significa que o x1 não é o triplo do x2? Então, o x1 será 6. Então, eu acabei de descobrir que o x1 vale 6 e o x2 vale 2. Agora, eu quero descobrir o valor de P. O valor de P está relacionado ao C, que é, na fórmula de Girardi, o produto, né, que é C sobre A. Então, o produto de x1 e x2 é C sobre A. Sabemos que o x2 é 2 e o x1 é 6. Substituindo, 2 vezes 6 é igual a 2p sobre 1. Então, eu acabo de descobrir que o p vale 6. É só simplificar o 2 do 2p com o 2 do lado esquerdo, vai sobrar que p é igual a 6. Observe a técnica que eu usei como raciocínio padrão. Primeiro, eu utilizo os coeficientes que são números, e depois eu parto para aquele coeficiente que é uma letra. E aí, gostaram dessa aula? Aprenderam as relações de Girardi? Encontraram os hipopótamos? Se você gostou, não se esqueça, marque com o dedão lá embaixo e compartilhe com seus colegas o nosso canal. Prof. Dani Matti, sucesso! Até a próxima!